Ceará empata mais uma vez em casa e continua flertando com a zona de rebaixamento. O treinador desarruma o time não consegue vencer em casa. Eu sou Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem arrodeios. Roda a vinheta que a gente volta já. E então, torcedor, Ceará empata mais um em casa e continua flertando com a zona de rebaixamento. Primeiro tempo começou e, para ser bem honesto, continuou todinho com o domínio da equipe do Atlético Goianiense. O Ceará não veio para campo no primeiro tempo, só jogou o Atlético Goianiense e conseguiu seu gol e o resultado era justo. Os jogadores do Ceará estavam totalmente perdidos em campo. O Ceará não conseguiu marcar, o Ceará não conseguiu desmarcar e o Ceará também não conseguiu atacar o adversário. O pior tempo do Ceará na competição. O treinador ele não deu prosseguimento ao trabalho do Dorival. Ele simplesmente mudou o time todo, mudou o esquema, tirou jogadores de posição. O Ceará virou uma bagunça. Jogadores sem saber o que fazer em campo, jogadores dispersos, time descompactado. O time do Ceará, os jogadores pareciam que nunca jogaram junto. Conseguiu também desarrumar a zaga, desarrumou o meio de campo e desarrumou o ataque. Simplesmente o Marquinhos conseguiu azedar a feijoada com a sua colher suja. No primeiro tempo, o time saiu na vaia e foi uma vaia justa e também a pedida da saída do presidente do Ceará, que esse já não deveria estar mais pelos erros recorrentes todos os anos. Não adianta mais insistir e ter fé que esse cidadão faça alguma coisa positiva no Ceará. O Ceará todo ano era o mesmo enredo, mesmos erros, mesmo tipo de contratações. E aí se encaminha o Ceará mais uma vez junto com os doutrinados vibrantes, doutrinados apoiando. O Ceará vai mais um ano brigar para não cair. Está muito disputado. Os times que estão brigando para não ser rebaixado estão fortes esse ano. E a competitividade vai ser bem maior. E se o Ceará não abrir o olho, é rebaixamento na certa. Primeiro, o Ceará tem que fazer duas coisas. Aliás, para ser bem sincero, bastaria uma, sair o presidente. Já que ele não vai sair, esse cargo é doce demais, então são duas dicas. Primeiro, troca-se o treinador. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que está cedo demais. Já dá para notar que ele mexeu e mexeu errado e mexeu muito no time do Ceará. A segunda é contratar jogadores dessa vez de qualidade. Já que você não sabe contratar jogadores de qualidade, porque você erra 10 para acertar 2, contrate um gerente de futebol que entenda do mercado. No segundo tempo, o Ceará começou naquele lampejo que todo mundo achava que parecia aquele Ceará do Dorival Júnior. Ele tirou Peixoto, que não acrescentou nada, e Sobral, que foi um a menos. Esse aí estava mais perdido do que segue tiroteio. Ele não sabia se era defensor ou ponta direita. Não teve noção de saber onde estava na partida. E entraram o Eric e Zé Roberto. O Eric, na primeira jogada, conseguiu achar o gol e deu aquela esperança para o torcedor do Ceará, com aqueles 5 minutos onde o Ceará na pressão, pelo abafa, não com muita articulação, mas na base do lançamento em profundidade, que dessa vez a gente tinha um homem de profundidade, mas esse homem só durou até o gol. Depois do gol, o Eric voltou a ser aquele Eric que a gente conhece. Cisca, perde a bola e sempre dando contra-ataque para o adversário. Zé Roberto entrou brigando muito com a zaga, perturbou, mas também não fez nada. Talvez seja até pela consequência do time estar totalmente perdido, sem articulação, nem para defender e nem
para atacar. No final, no desespero, o treinador colocou Clebão, o torcedor do Trinado vibrou e Clebão continuou sendo Clebão. Fez absolutamente nada. Aliás, fez sim, errou um passe no contra-ataque e fez muitas faltas brigando lá no ataque. O Ceará ainda tentou alguma coisa na metade da partida, mas sem articulação, na base da individualidade. E na individualidade a gente só tem no máximo 2 jogadores que podem fazer a diferença. Lima ainda perdeu um gol, que seria o gol da vitória. Se viesse, seria injusta, porque o Atlético Goianiense no jogo inteiro foi melhor. E o Ceará não fez mais nada na partida. E quando conseguia era na base da falha do adversário, mas nada articulado pelo Ceará, nada criado pelo Ceará, nem na marcação também. O Ceará estava correndo errado. O time, quando corre errado, consequentemente marca errado e ataca errado, e o time ainda gasta mais energia. O time com Marquinhos é o time que corre errado. E esse resultado foi horrível, porque o Ceará perdeu uma grande oportunidade com um time que está disputando o seu campeonato de ficar à frente desse adversário e dar um salto maior na tabela, distanciar um pouco da zona de rebaixamento. O Ceará continua flertando com a zona de rebaixamento mais do que nunca. Por que eu digo mais do que nunca? Não só pelo resultado, pelo time também não ter conseguido uma vitória em casa, mas pelo futebol apresentado pelo Ceará. Um futebol pobre, um futebol de Série B. Falando em Série B, a televisão mostrava o banco do Ceará, parecia um banco de Série B, com tais jogadores, com tais contratações que o nosso presidente contratou. Está mais do que na hora de se tomar providências em contratar jogadores, mas em trocar o treinador. Não adianta esperar 10 jogos sem resultados para trocar o treinador e aí trazer um no desespero para tentar livrar a gente do rebaixamento. Se o Ceará pensa maior, que eu duvido que essa diretoria pense grande, ele vá atrás de um treinador de gabarito. As cartas estão na mesa. Se o Ceará quer mais alguma coisa na competição, uma Sul-Americana, que não é tão difícil, mas quiser brigar por uma pré-Libertadores, que ele troque agora de treinador, traga um treinador gabaritado, troque peças, contrate jogadores também que venham vestir e não ser mais uma aposta. Essa seria a solução ideal. Ou o Ceará fica com esse treinador, espera 10 jogos sem resultados para mudar e depois você traz um Lisca para tentar livrar a gente da zona de rebaixamento. Não adianta a gente perder tanto tempo sabendo que não vai dar certo, insistindo que não vai dar certo, insistir numa coisa que a gente já sabe que não vai funcionar. Que vai ter gente que vai dizer, isso é um louco, o treinador não está com 4 jogos e já estão pedindo a cabeça do treinador. Mas é exatamente por isso, porque são só 4 jogos. Não vamos esperar 10 e perder oportunidades de pontuar para lá na frente a gente estar desesperado para não cair dentro da própria zona de rebaixamento. É como você estivesse assistindo um filme que você já sabe qual é o final. Perde a graça. Mude enquanto há tempo. Contrate jogadores de qualidade, senão a gente vai estar lá embaixo brigando para não cair mais uma vez, mais um ano no Brasileirão. Sabe, você errar tanto, todos os anos você comete os mesmos erros. Eu tenho medo do Ceará ser castigado, porque a conta pode chegar esse ano. Lamentar, mais uma vez, não só pelo resultado, e sim pelo não futebol apresentado. Eu dizia numa resenha passada que esse jogo ia servir de constatação se Marquinhos azedou ou não o feijão alvinegro. E tá mais do que azedo. Que a nossa torcida acorde e comece a cobrar, exigir, porque ainda é cedo e dá tempo da gente fazer pelo menos
o resto do ano melhor, já que para trás são águas passadas e águas turvas, onde o Ceará se afogou no primeiro semestre. No segundo, ainda há tempo, e por falta de aviso, a gente aqui do Resenhando não vai pecar. Comente nos comentários o que você achou da partida, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para chegar bem mais alvinegro. Mais uma vez, mais um empate e dessa vez sem alento nenhum. E eu temo muito com a nossa classificação na Sul-Americana e no restante do brasileiro. Time desarrumado, time com elenco curto, time com poucas opções de banco e diretoria dormindo. Torcedor do Ceará, fui!